Bom dia, sexto ano. Deixa eu colocar esse timerzinho aqui e a gente dá início. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de correção, tirar dúvida. É os dias que a gente separou para trabalhar melhor as questões do conteúdo. Por isso os vídeos são, na maioria das vezes, com menos conteúdo e mais correção e explicação de exercícios. Hoje não vai ser diferente. Como a gente tem mais exercícios para fazer no livro de ciências, a gente vai começar pelo livro de ciências. Vamos lá. Na página 156, o exercício 1 fala sobre um relato de um ator, se eu não me engano, que teve câncer. Esse câncer provavelmente foi pelo fato de que ele fumou por muitos anos. E aí o exercício pede: considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório, assinale a alternativa correta. E ele fala algumas alternativas. Vamos para a letra A. Hematose é o processo de troca gasosa que ocorre nos pulmões. O dióxido de carbono, CO2, passa para dentro e o oxigênio vai para fora para ser liberado. Tá meio errado. A hematose é sim uma troca gasosa, só que essa troca gasosa está descrita da forma contrária. Na verdade, é o dióxido de carbono indo para fora e o oxigênio entrando. Então ela está errada. Vamos para B. A fumaça do cigarro não provoca alterações na via aérea, como a traqueia. Errado. O próprio exercício comenta que provavelmente foi o cigarro que causou os cânceres no pulmão. E a fumaça do cigarro causa alterações sim, porque a nossa traqueia, a nossa via respiratória, ela é cheia de muco. Então, os resíduos do cigarro vão ficando presos, aí vai formando aquele pigarro, aquela coisa estranha que a pessoa às vezes cospe. Então tá falsa, essa tá errada. C. As vias respiratórias são formadas pelas fossas nasais, pela faringe, pela traqueia e pelos pulmões. Então, tem um desses que não está correto. Vocês conseguem me mostrar ou me falar qual? Primeiro, eu não chamaria de fossas nasais. Fossa lembra mais os seios da face, aqueles que doem quando a gente fica com rinite alérgica ou tem rinite. Mas tá faltando também uma parte, que é a laringe. Se vocês olharem aqui, tem mais partes além dessas que o exercício, que a letra C conta. Então ela tá errada e incompleta. Vamos para D. Os alvéolos dos pulmões são pequenas bolsas revestidas por capilares responsáveis pelas trocas gasosas? Certo. Nessa aqui tá tudo certo. Então, vamos só ver a letra E, só para a gente ter certeza que a D é a correta. Respiração celular é a entrada do oxigênio no corpo, inspiração e a saída de gás carbônico? Não. Isso aqui é a ventilação. O nosso processo de respiração celular é o que acontece na mitocôndria. Vamos lá para o número 2. Então, aí na número 1, a letra correta ficou a letra D. Vamos para 2 agora. Ele conta um texto, ele dá um texto, ele é muito longo, eu não vou ler com vocês, a gente vai passar direto para as perguntas. Na 2, letra A, pergunta assim: por que respiramos diferente quando estamos dormindo e quando estamos acordados? Então, o que acontece? A respiração, o vigor da respiração, se a gente respira mais ou se a gente respira menos, vai de acordo com a quantidade de exercício que a gente faz. Porque a quantidade de exercício que a gente faz reflete na quantidade de energia que a gente gasta. Lembra que a gente já falou que a respiração celular é o que dá energia para a célula? Lá dentro da mitocôndria, a glicose se combina com o oxigênio e aí ela gera produtos mais energia, água, gás carbônico e energia. E essa energia é usada para manter o nosso corpo funcionando. Então, se você está parado, dormindo, não está fazendo nada, a energia que você está gastando é menor do que a energia que você estaria gastando se você estivesse fazendo alguma atividade física. Quando, por exemplo, estamos correndo. Então, gastando menos energia, você não precisa respirar assim, tanto, já que o seu corpo não está gastando tanta energia, ele não precisa dessa respiração. E outra coisa, quando a gente respira, a gente inspira oxigênio e expira, joga para fora gás carbônico.
Quando o nível de gás carbônico aumenta, porque a célula está trabalhando muito, e aí ela está gerando muito gás carbônico e consumindo muito oxigênio, a gente tem a tendência a respirar mais, fisiologicamente, né? A gente respira mais, a gente aparenta estar respirando mais. Por quê? Porque o gás carbônico dentro da gente, que ele fica depois que ele sai da célula, se ele tiver em muita quantidade, ele começa a ficar tóxico. Então, o nosso cérebro envia um sinal que é para a gente respirar, para tirar esse gás carbônico que está dentro e mandar ele para fora e substituir ele por mais oxigênio. E essa também é a resposta da B. Olha, na B fala assim: qual o principal mecanismo que o nosso corpo usa para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório? Ritmo respiratório é o que a gente estava falando, de respirar mais ou respirar menos. É o ritmo. Está no ritmo acelerado ou está no ritmo mais lento. E esse principal mecanismo é o gás carbônico. Porque quando o gás carbônico... é só vocês imaginarem um processo. Imagina a célula trabalhando. Você está fazendo atividade física. As suas células estão trabalhando. Então, à medida que você vai respirando, esse oxigênio que você manda para dentro, ele vai sendo consumido, reagindo com a glicose para formar energia, mais água e gás carbônico. Então, você está consumindo muito oxigênio e liberando muito gás carbônico. Isso dentro do nosso próprio organismo, lá nas nossas células. Gás carbônico demais é tóxico, ele intoxica. Então, quando o nosso cérebro reconhece que está produzindo muito gás carbônico, ele fala que a gente tem que ventilar, que a gente tem que respirar num ritmo mais acelerado para jogar esse gás carbônico que está aqui dentro, né, do nosso corpo, para fora e mandar mais oxigênio para ele ser consumido para dentro. E esse é um dos principais estímulos que determina o nosso ritmo respiratório, tá bom? Eram só dois exercícios, né, na 156 e um na 157. Agora a gente pode passar lá para a página 163, que são as questões de marcar, tá bom? Vamos começar lá. Passa as páginas, vamos lá para 163. Lá na ciência prática. Número 1. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente as estruturas 1, 2 e 3. Então, o 1 está lá na traqueia. A gente reconhece que é a traqueia, que é essa parte aqui depois da epiglote, que é essa protuberânciazinha aqui. Aí, aqui é a traqueia. A traqueia começa aqui. Se essa aqui é a traqueia, a gente já exclui a letra A e a letra D. Número 2. O que é o número 2? A bifurcação da traqueia, bem aqui, essa bifurcação que fica mais ou menos aqui, que vai uma para o pulmão direito e uma para o pulmão esquerdo, a gente chama de brônquio, tá bom? São os brônquios principais, porque os brônquios eles vão se ramificando igual uns galhos de árvore. Aí eles passam a se chamar principais, secundários, bronquíolos, à medida que eles ficam menores. E lá no número 3 tem os saquinhos envoltos por vários capilares, que são os alvéolos. Então aí a gente fica com a letra E, que é a letra correta, na número 1. Vamos para 2. Sabemos que o ato de respirar é composto dos movimentos de inspiração e expiração. Inspiração, expiração. Que coordenam a entrada e a saída do ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais. Os músculos intercostais são os das costas. Porque, olha, quando você tá assim, tá vendo que eu tomei corpinho aqui, ó? Quando você tá assim, você tá relaxado, bem relaxado. Quando você respira, inspira, o músculo das costas, eles se contraem para puxar para trás e abrir as costelas. Olha só, olha a diferença. Tá assim. Tá vendo como o músculo ele se contrai para abrir, expandir os nossos pulmões? Então, os músculos intercostais, eles se contraem. O que acontece com os músculos intercostais e com os diafragmas?
O diafragma, ele também se contrai. O diafragma, normalmente, ele tá aqui. Bem aqui assim, né, gente? Né? Abaixo aqui. No rumo da linha da cintura. Quando você inspira, o diafragma se contrai e faz assim, ó. Então, olha. Os músculos das costas, eles vão abrir a nossa caixa torácica e o diafragma, ele faz assim, para baixo. Aí o pulmão aumenta de volume e quando a gente expira, volta para a posição principal, que aí diminui o volume do nosso pulmão. É a mesma coisa de você encher um saco, encher uma sacola e a sacola ir esvaziando. Para ela encher, ela aumenta de volume. A mesma coisa com o pulmão. Então, na 2, eu esqueci de colocar aqui. 1. Na 2 é a letra D, tá bom? Dos músculos intercostais e os diafragmas se contraem. 3. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de... Então, vamos lá. A membrana que reveste o pulmão chama pleura. É porque assim, ó, é só vocês imaginarem o seguinte. Finge que aqui é a parede do meu pulmão. Aqui, né? A parede do pulmão. Beleza. A parede do pulmão, ela tá pertinho aqui das costelas. Minha outra mão são as costelas. Deixa eu ver qual ângulo fica melhor. Então, ó, isso aqui são as costelas. Isso aqui é a parede do pulmão. Se as duas ficassem grudadas uma na outra, quando a gente respirasse, a parede do pulmão ia ficar roçando nas costelas. Ia doer, porque a costela é osso, o pulmão é esponjoso. É algo muito rígido, fazendo fricção com algo muito esponjoso, maleável, mais sensível. Então, o pulmão, ele é revestido por uma membraninha bem fininha, que ela é meio viscosa, que ela impede que essas duas partes encostem e doa, porque uma vai fazer fricção com a outra. Essa membraninha que reveste o pulmão, a gente dá o nome de pleura. 4. A função do nariz não é simplesmente a entrada e saída de ar, a gente viu isso. O nariz também tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Por isso que a gente tem pelos e mucosa no nariz. O pelo e as mucosas servem para filtrar. Aquilo, poeira, fica tudo preso aqui. Forma aquela caca, né? Aquece, porque tem os vasos sanguíneos que passam aqui. O nosso sangue tem uma temperatura mais quentinha. E umidifica. Beleza? Então, na 4 é a letra A. Vamos virar a folha. Vamos para a 5. Chegamos na metade. A 5 começa falando dos Jogos Olímpicos. Deixa eu ler ela aqui com vocês. Vou até colocar o livro mais para perto. Os Jogos Olímpicos de Inverno nos Estados Unidos da América. Uma das atletas foi eliminada no exame antidoping porque, embora não houvesse vestígio de qualquer substância estranha no seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e hemoglobina muito mais alta do que a média dos atletas do sexo feminino com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos Jogos por quê? O que acontece? Lembra que a gente já falou que as hemácias e a hemoglobina são aquelas que vão levar o oxigênio dos pulmões para as células. E quanto mais oxigênio chega na célula, mais essa célula combina esse oxigênio com a glicose e transforma isso em energia. Então, uma pessoa que tem uma taxa de hemácia e hemoglobina mais alta, ela transporta mais oxigênio para suas células. Se ela transporta mais oxigênio para as células, quer dizer que ela é capaz de gerar mais energia do que uma pessoa com um número menor de hemácias. Então, na 5, a alternativa correta é a letra D, que fala assim: a maior taxa de hemácias permitiria uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia, tá bom? Basicamente é isso que acontece. Então não seria justo, na visão do comitê, deixar ela participar porque ela teria essa vantagem. Vamos para o número 6. No esquema a seguir, o aparelho respiratório está sendo representado e nele são localizadas suas principais estruturas, como as vias aéreas superiores, traqueias, brônquios, bronquíolos,
bronquíolos terminais e sacos alveolares, que se encontram numerados. Então, aí a gente tem númerozinho de 1 a 8. Sobre este desenho são feitas as afirmativas. Em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. Em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. Em 4, a 1 tá certa. Vamos lá para C, porque 1 é o nariz, 4 é a traqueia. Então, o ar passa pelo nariz, realmente ele é aquecido, e quando ele chega na traqueia, ele já está aquecido. Então, realmente é a direção em que o ar faz mesmo para entrar nos pulmões. Vamos para a 2. Em 6 são os bronquíolos terminais. Cadê? O oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos e o fenômeno conhecido como hematose? Não. A hematose ela vai ocorrer lá nos alvéolos, que seria o 8, que é a última estrutura menorzinha. Então, a 2 está errada. Então, aí a gente já exclui a B e a C. E a E. Em 8, aí sim, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Sim, porque é lá que está correndo a hematose. O oxigênio entra, o gás carbônico sai. Então, aí, a alternativa correta também é a letra D. 7. A sequência das estruturas do sistema respiratório pulmonar é nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Tá bom? É normal a gente confundir laringe e faringe, mas a faringe vem mais aqui em cima. É faringe, laringe, traqueia, brônquios. Então, aí a gente fica com a letra B. Vamos para a 8, última página, 165. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem, que a gente dá o nome de hematose. Observe atentamente a figura e marque a alternativa correta. Aí a gente tem lá 1 e 2. E ele fala o que o número 1 e o que o número 2 indicam. O número 1 está indicando a entrada. Tá vendo que a setinha está saindo do alvéolo e indo para o vaso sanguíneo. Então, é uma setinha de entrada. O que deve entrar é o oxigênio. E 2 é uma setinha de saída. Então, o que está saindo? O gás carbônico. Então, o número 1 indica a entrada de O2 nos capilares. Certo. As outras estão tudo falando alguma coisa errada. Por exemplo, a número 1 indica a entrada de CO2. Não, CO2 não entra. O que entra é oxigênio. Então, a gente já exclui a letra E também está errada, porque o número 2 indica a saída de CO2 dos alvéolos. Não, o CO2 está indo para os alvéolos, porque ele está sendo eliminado. Então, na número 8, a alternativa correta é a letra C. E na 9 também, ele faz uma questão em relação aos alvéolos e pede para a gente marcar a alternativa correta. Vamos lá. A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-los para o sangue? Não, está mostrando o alvéolo, não está mostrando o brônquio. B. A figura ilustra os bronquíolos? Também não. D. A figura representa os pulmões? Não. É a letra C. A figura representa os alvéolos, local onde ocorre o processo de hematose. E na 10... Ele fala assim, assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e ao digestivo. Essa estrutura é a faringe. Ela é compartilhada pelos dois sistemas, porque quando a gente engole, o alimento passa pela faringe, ele passa um pouquinho por ela e toma outro rumo, que é o rumo do estômago. Enquanto o ar ele passa pela faringe e toma o rumo dos brônquios, da traqueia. Então, a faringe ela é compartilhada por esses dois sistemas. Então, é a letra B. Então, a gente encerra aqui o nosso capítulo número 9, que é sobre o sistema respiratório. E semana que vem a gente vai iniciar o capítulo 10, que é sobre o sistema cardiovascular.
Então, para finalizar, eu quero de vocês, como tarefa de casa, um mapa mental do que a gente viu, dos principais termos, do caminho que o ar percorre, de diferenciação de respiração celular e a respiração nossa mesmo, de inspiração e expiração. Então, para casa vai ficar um mapa mental. E agora a gente pode passar para corrigir a nossa tarefa de inglês, que vai ser nesse mesmo vídeo. Olha só que legal. Você piscou, a gente está na nossa aula de inglês. E a gente vai corrigir a página 50 do livro. Para facilitar, eu já coloquei ela bem aqui para a gente. Olha, a gente estava vendo where, were, as W questions, que são as perguntas iniciadas com W. Gente, W em inglês, essa letra W chama W, tá? Por isso que eu sempre falo W questions, que são as perguntas com W, que é who, how, where, when, what, why. Então vamos lá na número 1, ele pede assim: escolha a pergunta, né? Qual W question que vai iniciar as perguntas, qual que mais se enquadra. Então na letra A tem aí, ó, do you live? Você mora. Quando fala você mora, a gente pensa em como, por quê, qual, onde, quando. A gente pensa em onde, não é? É local. Onde você mora. Onde, em inglês, é where, que é uma W question. Então, where do you live? Onde você mora? Na letra B, pergunta assim: is that girl? Essa garota. Então, quando você fala essa garota, você está perguntando o que é essa garota, onde é essa garota, por que essa garota, ou quem é essa garota. Geralmente, quando você pergunta por uma pessoa, você usa um quem, né? Tipo, quem que é essa? Quem, em inglês, a gente usa como um W question, que é o who, que é para fazer pergunta em relação a pessoas. Na letra C, tem do you go to school? Você vai à escola. Aí ele responde assim, de bicicleta. Então, provavelmente a pessoa perguntou como você vai à escola. O como é how. Os W questions são essas palavras que começam com W, que elas meio que sintetizam o que a pergunta deseja perguntar. Porque quando a frase já começa com where, já vai perguntar sobre algum lugar, porque where é onde. Quando começa com quem, vai perguntar sobre alguma pessoa, porque o who é usado para se referir a perguntas em relação a pessoas, porque ele significa quem. No caso, when, que é o da letra D, que é quando. Quando você faz uma pergunta com when, no começo da pergunta, você não precisa nem saber o resto. Vai ser uma pergunta em relação à data, alguma coisa desse tipo, porque usa quando. Você não usa quando para, tipo, quando você mora. Não dá. Então, a própria W question já te dá uma dica sobre o que a pergunta vai ser. Na letra E, tá perguntando o seu sobrenome. Aí ela fala assim, it's Nunes. Aí, geralmente, quando você pergunta assim, uma pergunta mais geral, é o que ou qual, que a gente fala que é o what, que é o mais comum de todos. E na número 2, eu recebi algumas perguntas de vocês perguntando o que era para fazer. Então, na número 2, ele pede para você escrever já a pergunta, porque ele te deu a resposta. Então, vamos lá. Na letra A tá assim, eles foram à Espanha. They went to Spain. Eles foram à Espanha. Então, qual a pergunta que daria para você dar essa resposta? Onde eles foram? Onde é where. A gente já viu isso lá na número 1, na letra A. Where did they, eles, foram, go. Então, aí eu usei passado, W question, e o próprio vocabulário que a resposta me deu. Na letra B, a mesma coisa, ele te dá a resposta. Ele escreve romances. He writes novels. E aí ele faz a pergunta, que pergunta daria para fazer? O que ele escreve? Aí a gente já usa o what. What does he do? Na letra C, tem a Lacey likes soccer.
Lacey gosta de futebol. Então, do que a Lacey gosta? O que ela gosta? What does she like? É isso que está na letra C. Na letra D, tá assim. The girls watched a TV series. Então, as meninas assistiram uma série de TV. Então, a pergunta poderia ser, o que elas assistiram? Se estivesse falando de uma data, você poderia perguntar quando elas assistiram. Se estivesse perguntando, tivesse uma resposta sobre um lugar, tipo, elas assistiram a série na sala. A pergunta poderia ser, aonde elas assistiram? Na E, ele fala assim, he discovered the truth. Ele descobriu a verdade. Então, a pergunta em relação a essa resposta que ele já deu poderia ser o que ele descobriu. Não dá para perguntar qual ele descobriu, porque não faz sentido. Não dá para perguntar onde ele descobriu, porque a resposta não fala de um local, não fala de uma data para a gente usar quando. Mas ele fala que ele descobriu algo. Então, o que ele descobriu seria a pergunta. E aí a gente usa o what. What did he discover? E para isso ficar bem fixado na mente de vocês, eu quero que vocês façam uma tabelinha e escrevam, né? Eu vou até mostrar aqui como eu quero a tabela para vocês. Olha só como que eu quero. Vocês vão fazer 3 colunas, vocês vão fazer mais linhas, né? Porque aqui é só um exemplo. Mas na primeira coluna você escreve W question, e aí vocês escrevem aqui what, when, how, where, why, todos os W questions que a gente viu já. Na próxima coluna vocês vão pôr o significado, que, onde, quando, por quê. E por último vocês vão colocar quando usar. Esse quando usar vocês podem descrever, usar para perguntar para pessoas, ou você pode escrever uma frase de exemplo. Tá bom? Fica a critério de vocês, mas eu quero essa tabelinha para a semana que vem. Tá ok? É isso, a gente se vê então na nossa próxima aula, gente. Tchau!